saidinha estratégica hoje, né? Então, queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos que tem como tema geral aquela expressão que é presente no Novo Testamento, que foi traduzida em português como uns aos outros, né? É a palavra grega, nós já vimos aqui, alelon, que é a ideia de reciprocidade, de mutualidade, e nós estamos trabalhando então aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos, que é a dimensão da vivência das comunidades cristãs, da mutualidade, aquilo que nós chamamos de mutualidade cristã. Nós iniciamos a série com o tema Amai-vos uns aos outros e os desafios do amor e, sobretudo, a lembrança que temos, à luz dos ensinos de Jesus, de que o amor ele não é mero sentimento, né? O amor ele é uma convocação à ação, né? A vivência prática, e o exemplo dele é aquele que nos inspira, é aquele que nos desafia, olhar para Jesus, olhar a vida, a obra e a ordem de Jesus, é sermos desafiados sempre. Quando a gente olha para os exemplos, lamentavelmente, até do ambiente religioso, nos nossos dias, a gente tende a desanimar. Quando a gente olha o cenário econômico, as questões políticas da nossa pátria, a gente tende a desanimar. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, encara a nossa realidade, aquilo que Agostinho falou, né? Que se deu nessa ruptura, essa zona de dessemelhança em que nós ficamos, né, com o pecado. É interessante que a narrativa do Gênesis fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado, que é essa força diabólica que a gente falou na semana passada aqui, que separa, nos colocou na zona de dessemelhança. Mas aí Cristo veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Mas diariamente nós somos desafiados a viver essa dimensão e olhar para Jesus, a ser confrontado sim. Olhar para Jesus é também ser desafiado a consciência de que é possível, porque as vivências de Jesus, elas aconteceram na vida prática, os desafios da humanidade, né? Das intempéries, do sol da Palestina, né? Das ruas quentes daquele lugar, das noites frias, da cama que não era tão confortável, e aquele relato que fala assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, ou seja, de uma vivência limitada de recursos, mas que deixou-nos um exemplo, né? Então, por isso que a igreja, nós, eu e você, somos convidados sempre a olhar para Cristo, a olhar para Jesus. Quando a gente pensar em desanimar, quando, repito, né, o cenário dos nossos tempos atuais, eles são desanimadores, e aí a gente precisa olhar para Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus disse isso, né? Olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que a igreja, toda vez que eu olho para, fico preso a circunstâncias, a pessoas, a situações, a cenários, a gente se perde no nosso caminho. É por isso que a gente precisa voltar sempre os olhos para Jesus. Então começamos aqui estudando sobre esse primeiro imperativo da mutualidade, que é o amar uns aos outros. E hoje vamos trabalhar um outro tema, que é o acolhei-vos uns aos outros. E o texto que nos inspirará, além daqueles que eu tenho compartilhado com vocês durante a semana, com pequenas porções para a leitura, para de certa forma ir iluminando a nossa visão do tema, mas o de hoje é, que ontem também eu sugeri ele para vocês, naquela mensagem que enviei de Romanos 15. Vamos ler então, apenas do versículo 1 ao 13º versículo aí, essa perícope está nesse capítulo. Diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a eles todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. E o versículo 13 de Romanos 15: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. O Espírito nos conduza nessa meditação da manhã. Então, a palavra-chave do versículo 7, que é de onde aparece a expressão aceitem uns aos outros, é essa palavra grega proslambano. A palavra proslambano, ela do léxico grego, pode significar, a gente pode traduzir para o nosso idioma dessas formas gerais, receber, aceitar, deixar de lado. E aí, outras possibilidades também de traduzir essa palavra são as seguintes: levar, levará, pegar a mais, tomar para si mesmo, tomar como companheiro, tomar pela mão a fim de pôr de lado, tomar ou receber em casa com a ideia paralela de bondade, receber, isto é, conceder acesso ao coração. Eu coloquei em negrito e me chamou a atenção essa possibilidade de tradução dessa palavra, conceder acesso ao coração. Eu achei muito interessante isso. Acolher em amizade e tomar para si, isto é, no que diz respeito à comida também, quando você toma para comer. E tem um detalhe que dessa palavra, tem uma série de outros textos que a gente poderia evocar aqui, mas eu trouxe apenas o versículo 17 da carta de Filemon, ou Filemon. Assim, Paulo falando a Filemon: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim.
é a mesma palavra que aparece lá, é essa que está aqui na carta aos Romanos. E para quem já leu e conhece o contexto da carta de Filemon, ele era senhor de Onésimo. Onésimo era escravo. Aqui nós estamos no primeiro século da era cristã, e essa realidade era presente naquela cultura. Era comum as pessoas terem escravos, e aqui no nosso país não tem pouco tempo, e hoje a gente tem ainda reflexos desse modelo escravagista que marcou o nosso país e que lamentavelmente está presente até hoje. Não era diferente no primeiro século, apesar de que a categoria e a relação de senhor-escravo e os tipos de escravos era diferente daquele modelo de escravocrata do nosso país, do Brasil, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas é interessante que nesse contexto Onésimo foge, só que aí Onésimo recebe a fé em Cristo, e o Filemon também é alguém que já tinha sido alcançado. É interessante que Paulo pede então que ele pudesse acolher esse escravo, porque naturalmente ele seria duramente castigado por ter fugido, e em alguns casos até a morte. Eles evitavam matar, porque matar um escravo significa perder mão de obra, então eles precisavam castigar, colocar debaixo de um jugo pesado. Mas aí Paulo fala assim: olha, receba em casa, como se você estivesse recebendo a mim. É por isso que eu grifei essa expressão assim, conceder acesso ao coração, porque a relação de Filemon com Paulo era de afetividade, né? Paulo se relacionava com os filhos da fé nessa relação de fraternidade, né? De pai paternal, mas não de paternalismo. É pai no sentido de cuidado, sabe? De alguém que cuida, de alguém que zela, de alguém que quer estar perto, de alguém que traz para si. Nesse sentido, Paulo se relaciona com Filemon, e aí Onésimo também recebe a fé, e Paulo fala assim: olha, quando ele voltar, receba como se você estivesse recebendo a mim, né? E é nesse contexto que eu queria pensar um pouquinho nessa questão do aceitem, né? Ou de acolham ou recebam uns aos outros, porque o Senhor Jesus, ele falou assim: olha, quando vocês tratarem um desses pequeninos da maneira devida, vocês estarão me acolhendo, vocês estarão dando um copo de água para mim. É interessante quando a irmã Dulce, ela falava, né? Ver no pobre caído o rosto de Deus, né? Ver naquele que está com ferida, com chagas, o Cristo que eu tenho que cuidar. Então está recebendo a Cristo mesmo. E eu me lembro que eu ainda garoto fiz amizade com uma ex-freira, e ainda naquela coisa dessa antiga, pelo menos na minha experiência, beligerância com a fé católica. Aí eu tinha aquela coisa, né, que irmã Dulce fazia para alcançar a salvação. Aí ela disse assim: eu convivi com ela, você está tremendamente enganada. Ela fazia porque o coração era movido a isso, não era essa barganha, vou fazer porque serei salvo, né? E a gente é bombardeado com essa coisa de determinados grupos que fazem, e tem essa relação também teológica em determinados grupos. Mas ela falou assim: eu vivi, eu andei com ela, e não era a preocupação dela não era se ia ser salva por fazer isso, ela fazia porque ela era movida a fazer. Então, receber, conceder acesso ao coração. E aí nós voltamos ao cenário que nós estamos vivendo. E aí temos que falar do nosso cenário, que é do isolamento que nós vivemos num país de mais de 200 milhões de pessoas. Às vezes dentro de casa a gente está numa família e está isolado em si mesmo, fechado em nós mesmos, né? E a palavra de conceder acesso é correr riscos, né? As pessoas, quando têm experiências amorosas tristes, né, elas se fecham, né? Pessoas que tiveram um relacionamento, um casamento que não deu certo, um namoro que não deu certo, ou uma experiência de trabalho numa determinada área que não deu certo, a tendência é o nosso coração se fechar. Por
porque a gente não quer, né, aquela vivência do pare de sofrer. A gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer, né? Com a exceção do sadomasoquista, né? As pessoas se autoflagelam, mas assim, no geral, né? A gente não gosta de sofrer, e aí a gente fecha o coração. E aí quando a gente pensa numa palavra dessa, Marcelo, que é a palavra grega que está lá no texto de Romanos 15, versículo 7, que é acolher uns aos outros, que tem essas possibilidades todas de tradução, e uma delas é conceder acesso ao coração. Abra o coração de novo, ou seja, ouse correr riscos, porque o amor é essa possibilidade de correr risco. E aí eu tenho que voltar para João 13, que é o texto que tem acompanhado a gente, Jesus, aquele que vai do 13 até o 17, a oração sacerdotal, que Jesus, tendo-nos amado, amou-os até o fim. Ou seja, amar é correr riscos. Conceder acesso ao coração é essa possibilidade de estar exposto, de exposição. Eu já falei com vocês aqui sobre a experiência daquela narrativa, né? Certo homem tinha 2 filhos, né? E o ambiente daquela parábola é um ambiente da cultura de Jesus, que ao final aquele homem corre ao encontro do seu filho. E nada, eu falei isso aqui, isso é comum na cultura latina, né? A gente gosta de pegar, a gente gosta de tocar, a gente gosta de entrar na conversa do outro, né? Quando sai as pessoas estão aí conversando, se a gente percebe que se as pessoas não estão tensas na conversa, só se estão tensas, que aquele papo ali está tenso, não vou não, mas se a gente vê se o papo está leve, a gente entra para falar das nossas coisas no meio da conversa. E eu lembro que o pastor Rô disse, contando aquela história, né, de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Jesus entra no meio da conversa deles também, um pouquinho baiano nesse sentido, né? Mas a gente, essa capacidade, esse desafio, esse risco que é deixar as portas abertas para as experiências do amor, é um desafio, Diga-me, querido. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e aí ele me falou exatamente isso que você está falando. Disse o seguinte, Alexandre, a postura do crente tem que ser a seguinte: se permitir tocar para ser tocado, né? Para você poder tocar. Sim. Porque se você não permite que a pessoa te toque, a outra também se fecha. Aí que entra o papel da igreja, né? O convívio na igreja é essa mistura que você acabou de dizer. Um fala, outro contribui, outro sustenta, outro suporta, para que todos se toquem e se vejam, né? Nós temos pelo menos uma psicóloga, né, aqui, não sei qual é a sua área de estudo. Ela está fazendo oitavo. Tem cara que vai ser psicóloga assim, conservadora, mas enfim, a psicóloga, temos aqui uma, né? Mas esse desafio das vivências e da convivência, né, do tocar e do ser tocado, do se deixar afetar, e a gente não pode perder de vista uma questão, e aí eu evoco aqui a ajuda da nossa profissional da área, que é respeitar também a personalidade, que aí é uma outra questão. Tem pessoas que têm uma personalidade mais introspectiva, tem uma pessoa que ela é mais extrovertida, e existem extrovertidos que têm um coração fechado. Ou seja, na personalidade ela é extrovertida, mas o coração dela está fechado para as experiências mais densas. E aí, por outro lado, você pode ter um indivíduo que é mais recatado, que tem uma personalidade mais introspectiva, mas o coração está escancarado. Mas ele está dizendo que tem a extrovertida e a introvertida. A enxerida, né? Ou enxerido, né? Para não ser aqui injusto com as mulheres, tem enxerido e enxerido. Mas é para dizer o seguinte, que são coisas distintas, né? A gente fala assim, poxa, aquele indivíduo, porque ele é introvertido, não necessariamente é alguém que nega acesso ao coração. Ele pode ser introvertido, mas ser um coração escancarado, aberto, mas é próprio da personalidade dele, a reserva, uma pessoa ser mais reservada. Então, são essas possibilidades da palavra,
eu falava da narrativa, né, que as editoras, baseada até em algumas experiências de algumas obras de arte, intitulam Filho Pródigo, mas não é essa parábola não tem esse título, até porque no próprio texto não tinha esses títulos que antecediam as histórias, porque ali tem uma história muito ampla, para além de falar do filho pródigo apenas, né? Mas o pai corre ao encontro do filho. Latino, isso seria normal, uma mãe com saudade, um pai com saudade, mas eu já falei isso aqui, e naquela cultura, Maciel, era vergonhoso para um homem correr num espaço público, fora de casa. Então, essa narrativa, ela traz um detalhe significativo, que o que para a nossa cultura seria comum. Olha, meu filho, eu estava com saudade, e sai correndo, Alexandre saindo correndo lá ao encontro do Alexandre Júnior, né? Mas para aquela cultura não. E se um homem fizesse isso naquela cultura, pense aqui nessa figura aqui, né? Um homem sério, né? Aí alguém olharia para ele e falaria assim: rapaz, se põe no seu lugar. Imagine um homem dessa idade, alguém falando para ele: se põe no seu lugar, rapaz, tome jeito. Era isso. Ou seja, é uma exposição. E quando a gente pensa naquela parábola que o pai é Deus, ou seja, é de fato esse movimento de alguém que se expõe. O amor é esse risco de se expor ao ridículo, como Deus se expôs ao ridículo pelo seu amor, pela humanidade, né? É como se os anjos estivessem assim: Deus, o que é isso? Que vergonha, você fazendo isso, não faça não, eles não merecem isso, não. Ele não está nem aí, ele ama, ele abraça, ele acolhe. Diga. Então, é interessante você chamar a atenção. No campo do direito, você tem, digamos, várias técnicas de interpretação. A mais simples é a literal. Você se atém às palavras que ali estão postas. Mas essa não é o suficiente muitas vezes, né? Principalmente quando nós vamos ler textos que foram feitos em tempos remotos, passados. Quando o texto é atual, pode fazer uma interpretação literal, como você está vivendo aquele momento, de uma certa forma você já incorpora o que você está vivendo e faz uma interpretação. Mas quando nós vamos trabalhar com textos de tempos remotos, da antiguidade, etc. É interessante a gente fazer a interpretação chamada histórico-teleológica, que é exatamente o senhor está chamando a atenção dos costumes da época. Nós fomos vermos a época que Cristo esteve aqui na terra conosco. Muita coisa naquela época, digamos assim, era escandaloso. E ele ousou fazer, né? Uma mulher jamais poderia andar sozinha, por exemplo. Tá? A questão da relação que ele teve com Maria Madalena. Madalena teve um papel de destaque, de proeminência. E aquilo, até entre os apóstolos, ele foi questionado. E o que mais questionou foi Pedro, né? Então é importante, né, a gente sempre, quando estiver lidando com textos da antiguidade, textos que já não faz parte da nossa época, a gente tentar fazer uma imersão na cultura, nos costumes, no contexto, na conjuntura da época, para a gente tentar fazer uma interpretação, digamos, congruente com o que realmente aconteceu na época. E isso causa muitos problemas, né, quando nós não fazemos isso. O que é que acontece? Você vê, se você pegar aí 10, 15, 20, 30, 40, a quantidade que vocês quiserem, ou simplesmente você pega a chamada amostra probabilística, que é uma amostra que já lhe dá um retrato, né, de acordo com o universo que você quer pesquisar. Você pegar ali e mandar ler a Bíblia, eu tenho certeza que as interpretações serão, digamos assim, diferentes. Por quê? Primeiro, tem essas técnicas de interpretação. Segundo, tem a chamada conhecimento de mundo, né? O que é que a pessoa traz de conhecimento para quando ela lê aqueles textos ali, qual é a correlação, o que é que ela vai. Então isso é muito complexo. Então hoje em dia a gente vê uma variedade de denominações religiosas, de comportamentos, de ações. E em cima desse ponto aí que o senhor bem está chamando a atenção. Essa contribuição, assim, só fazer um registro rápido dessa fala de Maciel, a gente tem no estudo da Bíblia essas duas ciências que são importantes
eu não vou aprofundar muito isso aqui. Já falamos, mas é interessante você entrar isso aqui, por isso que eu entendo que a gente pode falar novamente, mais rapidamente, né? Em linhas muito diretas, assim, porque a exegese, que é justamente esse prefixo, né, grego, que é ex, e o verbo aqui, gomai, que é o verbo conduzir, a ideia de conduzir para fora, né? Por isso que é exegese. Aí já teve gente que saiu dessa turma aqui, que eu acho que foi por isso. Fala umas coisas difíceis lá, talvez tenha sido a palavra exegese, né? Mas aqui é muito tranquilo, porque é uma palavra grega, né? Que é a junção de duas expressões, o prefixo ex, que o movimento seria isso, esse, de dentro para fora, esse prefixo, e o gesese, que é o verbo conduzir. Ou seja, essa ciência, ela trata com esse movimento que é conduzir o quê? O sentido do texto, de dentro para fora. E a outra palavra que se contrapõe a essa, que é a palavra exegese, que aí você tem um outro prefixo, o prefixo eis, que graficamente seria esse movimento, de fora para dentro. Então, assim, é quando eu levo a minha visão de mundo para o texto, a minha cultura, a minha visão religiosa, ou seja, eu que digo o que o texto tem que dizer. Aqui a exegese não, é esse movimento que, através de uma das ações, das ferramentas próprias, a gente faz com que o texto jogue para fora o seu sentido. Em linhas gerais, o que significa, ou o que significou, melhor dizendo, né? O que o texto significou para aqueles primeiros destinatários. Mas a hermenêutica é um outro movimento, é um movimento importantíssimo também na leitura da Bíblia, que é o da atualização. Mas eu não posso atualizar sem saber qual foi o sentido para aquele mundo de lá. A tendência é, quando eu não dou esses passos, eu leio o texto no século XXI com a minha cabeça do século XXI e com as minhas referências do século XXI. Isso pode trazer problema para a minha interpretação. Então, a atualização, ela é fundamental. Eu brinco com os meus alunos, eu sou professor de hermenêutica na faculdade de teologia, e eu digo assim, olha, a exegese você paga a passagem de ida para o leitor da Bíblia. O que é pagar a passagem de ida? É ir lá no campinho que Jesus jogou bola, né? Você paga a passagem e fala assim, rapaz, eu pensava que era igual o Maracanã, mas não, é igual o Pela Porco lá, eu jogava bola quando eu era garoto. Eu pensava que esse campinho que Jesus jogava a bola assim, eu tinha uma ideia que era tipo o Maracanã, mas não, é o Pela Porco. Então assim, você vai lá, era assim a sandália, entendi, calçar os pés com a sandália na preparação do Evangelho, era essa sandália, era disso que estava falando. Então assim, você paga a passagem de ida, né? Mas você tem que pagar a passagem de volta. Aí é hermenêutica, que é a passagem de volta, porque senão eu fico só no mero historicismo, aí fico viajando na cultura, que é bom, que é importante, pegar esses detalhes. Por exemplo, aquela passagem é mais difícil, é mais fácil uma agulha, como é? O camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ficam as discussões sobre o que é o camelo e sobre o que é a agulha. E a gente fica nas várias possibilidades do que seria o camelo. A agulha é uma passagem que tinha nos muros das cidades antigas e que as pessoas usavam como um atalho ali para entrar, para passar pelos muros. Ou o camelo era um tipo de corda que era utilizada para amarrar navios, e a agulha, não a agulha que a gente tem hoje, mas mais próxima dessa que a gente tem hoje. Então passar uma corda para amarrar navio no fundo de uma agulha, veja que era uma coisa exagerada. A gente fica viajando, as pessoas ficam brigando, era o quê? E a gente perde o sentido, porque Jesus está usando aquela imagem para ensinar algo. E aí, se a gente ficar só no historicismo, buscando os detalhes, as filigranas do texto, a gente pode perder o sentido. Então a gente precisa fazer esse duplo movimento da exegese, o que é que significou para os seus primeiros destinatários. É por isso que a gente está pegando aqui o significado da palavra, não para o nosso tempo. Isso aqui não é um dicionário teológico, não é nem teológico, isso aqui é um léxico, ou seja, o que é que a palavra significa de fato para aquele mundo, o que é que ela significava ali. Mas aí a hermenêutica com isso que Paulo falou e que significou isso para lá,
como é que eu atualizo isso para a minha realidade concreta hoje, no século XXI, em Salvador? O que é que isso quer me ensinar hoje? A gente precisa fazer esse duplo movimento. Obrigado, então, aí, pela sua contribuição, Marcelo. Então, o texto que fala do nascimento dos textos, né, da igreja primitiva, fala de algo que acontecia naquela comunidade, naquelas comunidades de fé. Em Atos 2,47 diz que louvando a Deus e caindo na simpatia ou na graça, a palavra aí é a mesma palavra, é a palavra charis ou caris, né? E aqui é um derivado dela, charis, para dizer caindo na graça, caindo na simpatia, né? Era uma comunidade que era agradável, né? E essa era a realidade dessa comunidade de Neva. Mas aí eu trouxe um comentário que o próprio autor da revista faz. Ele levanta algumas questões. Ele diz: por que contavam com a simpatia do povo? Por que essa comunidade caía na graça do povo? E aí ele mesmo responde: porque viviam como uma verdadeira família, pessoas tão diferentes, pequenos e grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, e eles faziam o quê? Acolhiam-se mutuamente. Veja que o texto que nós trouxemos aqui de Filemon, versículo 17, quando Paulo fala assim: olha, receba Onésimo como se vocês estivessem recebendo a mim, naquele cenário do primeiro século, que Paulo, apesar de ser um pensador muito à frente do seu tempo, gente séria hoje estuda Paulo, não numa perspectiva da religião, mas pelo legado que Paulo deixou, filosófico, como um indivíduo que pensou o mundo de uma maneira diferenciada no seu tempo. Ele não consegue romper um modelo social que estava encarnado ali no século I, que é da escravidão. Ele não traz uma mensagem contra a escravidão, mas ele já dá eu não ia usar essa expressão não, mas eu acho que vai ser ela mesmo. Ele já dá um upgrade, né, para aquela realidade daquele tempo, porque a relação entre Senhor e servo era outra. E aí Paulo fala assim: ó, acolha Onésimo como se estivesse acolhendo a mim. Ou seja, conceda espaço no seu coração para ele, porque o escravo era um objeto e a gente não concede acesso no nosso coração para coisas, a não ser como nós somos, a não ser que sejamos assim materialistas, né? Aqueles indivíduos que valorizam mais as pessoas do que as coisas. Vamos lá. Estou me controlando para não falar. Fale e não te cales. Não, diz que é para ouvir mais, obedecer mais, falar menos, para não acrescentar por isso. Mas eu terminei a leitura de Segredo do Pai Nosso e entrei na releitura de para ser filosofia, para ser filósofo, coisa desse tipo. E deparo lá com a dialética, objetividade e pragmatismo. Sim. Então descubro que nós somos cognoscivelmente pragmáticos. Sim. O meu exemplo veio da formação militar, que tem do objetivo a princípio de guerra, do objetivo à simplicidade. Passo pela faculdade de administração, vejo na minha administração por objetivo. Vou trabalhar no Estado, vou trabalhar com orçamento. Tem lá as ditas objetivas, rubricas orçamentárias, além de atividade rural, micro, produtor rural, antigo fazendeiro, que eu nunca fui. Então, você tem que ser objetivo. Então, nós absorvemos a objetividade como uma coisa cognoscível, forma-se dentro da gente, além de nós vivemos num contexto capitalista. Cai aqui na teoria do pastor Tarsis, que ele dizia que tudo isso aí é uma utopia. Sim. Pessoas diferentes estão ali, sim. Pequenos, grandes, homem, mulher, rico, pobre, puro, iletrado, vê tudo junto. Isso. Hoje, com o perigo, com a violência, com isso, com aquilo, nós estamos aí dentro de uma utopia. Veja o calendário desse curso aqui. É tudo utópico. É utópico. Desculpe. Não, mas é difícil. Por isso que eu digo que Jesus Cristo é muito complicado para mim. É muito difícil de chegar lá.
Então, lança o desafio para nós, e nós estamos aí, todo mundo aqui está embasbacado, eu tenho que ser isso aí, não obrigatório. Sim, sim. É isso aí, é um objetivo atendido. Isso é uma utopia. Isso. Nós somos objetivos e pragmáticos na dinâmica do dia a dia. Sim, sim. Até por causa do contexto capitalista que nós vivemos, eu já falei aqui na classe. Então, a utopia é a marca dos que têm esperança. É a marca dos que têm esperança. E utopia não significa impossibilidade. A utopia ela é um desafio. Porque crer contra a esperança é um desafio. Um homem que era já avançado em idade, que tinha uma mulher estéril, que ouve de Deus, que seria pai de uma grande nação. Isso aí desafia qualquer nível de cognoscibilidade, né? Então ele fala assim, e Abraão creu contra a esperança. O livro de filosofia fala disso. Então, de fato, quando a gente olha as relações humanas concretas, aquilo que de fato nós somos, aí eu comecei usando uma expressão, citei aqui logo no início, uma expressão de Agostinho, que é essa a zona de dessemelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, no projeto utópico de Deus originário, as pessoas viviam de maneira igualitária e os seus relacionamentos eles eram plenos. Era um relacionamento pleno com Deus, era um relacionamento pleno uns com os outros e era um relacionamento pleno com si mesmo. Ali era uma utopia. O projeto do Éden é um projeto utópico. E é interessante que a gente fechou aqui o estudo de Apocalipse às quartas-feiras, que justamente no final do Apocalipse aparece novamente a ideia daquela árvore, aquela cidade, e já tem ali um jardim, uma cidade, não apenas um jardim como no Éden, mas é o ideal utópico. E a utopia não significa impossibilidade, ele vai contra isso que o irmão falou, desse mundo concreto, objetivo, pragmático das relações, da troca, da barganha. E é interessante que nós somos seduzidos o tempo todo, e a Bíblia é muito rica nesse sentido, porque ela não esconde essa dimensão de como as nossas relações elas são tão banais, né? São tão banais, de umas filhas que pegam e dão bebida para o pai possuí-las. A gente é isso aí. A Bíblia não esconde essa dimensão, mas o horizonte utópico está presente. O Evangelho é essa força, essa potência da crença e da esperança que se insurge contra todos os modelos caídos, do anti-reino. Então a gente vive, tem um monte de mão levantando, eu estou aqui fingindo que não estou vendo, 5 mãos erguidas, que bom, eu gosto assim. Agostinho escreve a cidade dos homens e cidade de Deus, né? Não tem jeito, a cidade dos homens é isso que está aí, é isso que o irmão coloca, são esses modelos, né? Matei um homem porque ele pisou no meu calcanhar, está lá no Gênesis isso, entendeu? Não é uma notícia de jornal que você lê hoje, de um garoto, de um adolescente que é chicoteado no supermercado porque pegou uma barra de chocolate, ele é amarrado, ele é despido, e ele é chicoteado porque roubou um chocolate. Então assim, mas lá no Gênesis tem, matei um homem que pisou no seu calcanhar, porque essa zona de dessemelhança, fruto do pecado, gerou essa ruptura. O ideal do Éden é isso aqui, é o homem pleno. É por isso que a fé cristã, aí temos que puxar para a nossa crença, aí não tem jeito. A fé cristã, Romanos 5, é um Cristo que reconcilia o mundo com Deus. Em Cristo, essas coisas quebradas, a palavra da hora, né? Disrupção, né? Essa fragmentação, em Cristo isso é quebrado, mas é uma utopia. É crer contra a esperança, é utopia mesmo, mas não é pensar pejorativamente a utopia, ou seja assim, a utopia nunca, não é nesse sentido, mas é um horizonte utópico, porque vai contra a realidade, vai de encontro ao modelo estabelecido, mas é uma realidade possível. A gente não sabe até quanto tempo essas comunidades viveram isso, mas é interessante que tinha uma relação ali. O próprio Paulo vai dizer, ele não rompe
o modelo escravagista do seu tempo, mas ele fala assim, que em Cristo não há bárbaro, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. Em Cristo somos uma coisa só. Deus não faz acepção. Isso ele quebra um modelo que está estabelecido. Essa consciência que Paulo tem da sua experiência concreta com Cristo, que ele chegou a essa convicção de que em Cristo não tem possibilidade mais dessas quebras, desse mundo fragmentado. Falamos aqui na semana passada, o que é que Paulo consegue não pela sua própria capacidade, mas pela revelação do Cristo em nós, esperança da glória, que ele mesmo dizia. Ele consegue perceber que Cristo consegue unir dois mundos antagônicos. É esse modelo da fé judaica, ritualística, da fé monolátrica no único Deus, dos seus ritos, da guarda do sábado, da circuncisão, sabe? Ele consegue juntar isso com o mundo que é chamado dos gentios, né? Com esse mundo grego do pensamento abstrato, né? A politeísta, né? Da abertura para o sagrado das mais diversas formas místicas, no sentido aqui restrito mesmo do que significa ser místico. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, que tem um muro, e desse lado tem isso, e desse lado tem isso, desse lado tem isso, desse lado tem isso. E a gente pode ir pegando aí os pares, né? E aí Cristo faz o quê? Quebra esse muro. E às vezes a religião, a gente levanta muros. E vai de encontro a de fato aquilo que é a mensagem do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é o que? Cristo quebrou o muro da separação. Cristo quebrou o muro. É por isso que a expressão de hoje, aceitem-se uns aos outros. Porque lá no capítulo 14 de Romanos, vai dizer o seguinte: vocês foram aceitos. E aí só há possibilidade disso acontecer quando a gente se permite olhar. Aí a gente tem que voltar para isso, né? Olhar para saber que a gente é. Saber que a gente também está aqui, está nesse grupo que caiu na zona de dessemelhança. Não é só o outro que caiu, não. A gente também. Então, vamos lá. Eu não sei a ordem mais, mas teve aqui, teve lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos endossar então as nossas falas para que todos possam participar. Tudo isso se enquadra dentro daquilo que João Stott falou. Sim. Inconformismo. Sim. A gente tem que ver esse mundo, nós como cristãos, se inconformar com esse modelo. a existência. Isso. Diga, minha querida. O que eu acho interessante é que desde o Antigo Testamento Deus já nos mostrou o quanto ele é misericordioso. Jesus Cristo veio e nos mostrou. E a gente, com as nossas, o seu termo para usar, a gente procura, porque estamos no mundo, botar uma série de coisas para nos dividirmos. Então, nada que Jesus ensinou era impossível para nós. Só resumindo, há 50 anos atrás, vou ser rápida, quando nós fomos fazer um trabalho de sociologia sobre religião e saúde, que eu sou da área da saúde, dividi os grupos, um foi para a religião oriental, indígena, de matriz africana, enfim, cristão. Eu fui com o meu grupo para a religião de matriz africana. Duas colegas nossas que eram evangélicas não foram porque a entrevistada seria menininha do Cantuá. Resumo, a mulher nos deu uma lição. Finalizando, ela disse que quando os ensinamentos de Jesus Cristo fossem postos em prática, só ia existir uma religião, o amor. Porque amor
não tem a religião A, B, C, nem D, preto, branco, etc. Eu acho isso há 50 anos atrás. Eu achei aquilo de uma sabedoria imensa. E era uma munição. Teve evangélicos que não foram lá. E eu fui, porque a minha criação foi diferente. E Cristo não separou, quem separa somos nós pelas nossas conversões. Então, se você entende que do mesmo jeito que aqui tem gente de vários níveis, idades, etc., na compreensão de cada um da sua religião é do mesmo jeito. Ele acha que aquela compreensão dele, da religião dele, é aquela. Eu que estou dentro do ensinamento de Jesus Cristo, eu jamais vou entrar em conflito com ele, é o pensar dele. Nós que já avançamos, é clássico nos dá isso, nós que já avançamos, a gente vai ter essa compreensão. E quando reinar o amor realmente, desaparece tudo isso. As barreiras de separação. Diga, Guto. Como o irmão falou ali da utopia, né? Eu vejo assim, a igreja, se ela não fosse utópica, ela seria como qualquer outra comunidade aí. E o que me atraiu no Evangelho foi justamente, né, essa sociedade utópica, né, assim, fora do normal. Então, assim, se Jesus não fosse utópico, né, ter esse comportamento, né, desafiador, porque assim, eu me sinto desafiada toda vez que eu leio a Bíblia. A cada dia eu me sinto desafiada. Por quê? Porque é muito difícil, mas não é impossível. Né? Então, o que me atraiu no Evangelho foi isso, foi essa sociedade utópica, diferente, né, que reúne pessoas de diferentes classes, que reúne pessoas de diferentes modos de viver e que se amam, entendeu? Porque assim... E a gente, com o nosso comportamento, às vezes, a gente acaba demonstrando, às vezes, uma outra igreja, não essa igreja de Cristo, né? Mas o que me atraiu no Evangelho foi isso, né? Foi essa sociedade utópica, diferente. A ideia grega do topos, né? É o que? É lugar. A topografia, a topologia, essa coisa dessa concretude. E a utopia é o que? É o não lugar. Ou seja, é o não isso que aí está, né? É a cidade de Deus versus cidade dos homens. Então, assim, o modelo da cidade dos homens é da vaidade, é do orgulho, é do fechamento, é da arrogância. E do reino de Deus, da cidade de Deus, não, é do amor, da doação, da abertura. Agora, amor, doação, abertura, tudo isso aí é arriscado. Amar é arriscado. Não tem como amar sem correr risco. Aí quem não quer correr risco, fica no topos. Quem quer correr risco, vai para a utopia, o não lugar. Lá atrás primeiro, depois aqui nossa querida. Eu estudei na Universidade de São Paulo. Aí uma vez eu estava fazendo com um professor, ele virou para mim, falando de Jesus para ele virou para mim e falou assim: Alexandre, é absolutamente incoerente, intelectual, falar de Jesus. Não faz sentido. A Bíblia não faz sentido. Né? É uma história de carochinha, a Bíblia. Certo? Aí o que acontece? Eu virei para ele e falei o seguinte: olha, justamente não faz sentido se você utiliza o intelecto para entender a Bíblia. Aí vem a outra palavra. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos por um motivo. Ela mostra onde a gente tem que chegar. Então, isso aí parece utópico, mas se nós, aquilo que você acabou de dizer, se nós não chegamos ainda nisso aí, nós estamos na zona. E nós precisamos despertar e acordar para sair da zona. Ela rompe essa questão do intelecto, mas ela não é contra o intelecto, né? Porque ela está para além. E aí tem outra questão que a gente precisa trabalhar, porque não são forças que se contrapõem, são forças que se justapõem. Então, assim, a razão e a fé. Tem momentos que a razão não vai dar conta. E até pensadores da razão, mesmo no auge da razão, deram conta de que não é possível. O Kant falava dos limites da razão. Então, mesmo naquele período que a razão estava acima de tudo, né, respondia a tudo, eles entenderam, os grandes pensadores da humanidade, que ela não dava conta de tudo. Então, a fé é esse transbordar do que está dado, mas ele não nega a razão. Até porque a razão vem de Deus.
Aqui, esse mesmo texto que Paulo fala do inconformismo, diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, Paulo, por exemplo, naquele discurso lá no Areópago, capítulo 17, é muito interessante. Paulo não cita a Bíblia, mas ele é bíblico o tempo todo. Porque Paulo não está conversando com pessoas do ambiente da leitura bíblia. Você não vai conversar com uma pessoa dessa e falar assim, porque Jeremias 33, versículo 3 diz, clama a mim e responder. Ele não fez isso, porque não era o horizonte significativo daquele grupo. Paulo pega o quê? Os epicureus, os estoicos, e ele pega os pensadores, porque aquele ambiente do Areópago era o lugar de pensar a sapiência helênica, os pensadores. Tanto é que o texto vai falar assim, que aquele pessoal se reunia para ouvir as novidades, né? As novidades, qual é o pensamento novo que está aí? Eles se reuniam ali no Areópago para saber isso. Paulo não cita a Bíblia. Que horas é que Paulo cita a Bíblia? Não cita, porque o horizonte significativo deles ali não era aquele. Ele usa os filósofos da época, mas é bíblico o tempo todo, ou seja, é fiel ao Evangelho o tempo todo, porque aí você estabelece o diálogo, né? Então assim, esse desafio que a gente tem no tema da aceitação. Qual é a utopia da comunidade primitiva? É porque Paulo diz assim, olha, aqui o escravo pode participar do culto. Lembra daquele aquele poema Irene no céu? Né? Irene preta, Irene boa, Irene cheia de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Dá licença, meu branco. E São Pedro, todo bonachão, responde, entra, Irene. Aqui você não precisa pedir licença. Entende o poema? Então assim, é esse lugar das construções sociais, do preto pedindo licença para o branco para entrar, mas no céu, ou seja, na experiência da utopia, você não precisa pedir licença aqui não precisa pedir licença. Então, no ambiente da fé cristã, mulher se reúne com homem no mesmo culto. A sinagoga precisava ter 10 homens para começar a reunião. Hoje a gente ia sobrar, que às vezes demora a chegar os homens em algumas reuniões. Não dava para começar, só chega a mulher. Eu me lembro que eu trabalhei com um coral lá em Sinai, na igreja de Sinai, fiquei 3 anos no coral lá. E sempre aquela carência de, era mulher. Aí eu ficava ali, começava o ensaio, aí fazia aquele barulho na porta, que era no templo mesmo, que acontecia os ensaios. Aí abria a porta assim lateral, aí poxa, vinha um homem, vinha um menu, um baixo, era mulher. Meu Deus, só entra mulher nessa porta, Não era querendo mandar as mulheres embora, mas era um desejo de que viessem homens para compor o coral também. Mas na sinagoga não podia começar a reunião se não tivesse 10 homens. Não podia. E aí Jesus quebra isso. Jesus conversa com a mulher. Quebrou muita coisa. Quebra esse modelo, irmão, que é contra a cultura. John Stott é contracultural, né? É o escravo sentando no culto lá e cantando, participando, lendo a escritura, sendo edificado com os outros, não é ficar lá fora. Lembra como era a construção? O templo de Herodes, ele foi mais, entre aspas, cristão do que os templos anteriores. Sabe por quê? Porque no último templo, o templo de Herodes, tinha o átrio dos gentios. Eles não entravam na parte de dentro, mas nos outros templos não tinha nada disso. Tinha o átrio das mulheres, o átrio dos gentios, o átrio dos leprosos. É claro, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro, ninguém ouvia o que estava acontecendo, não tinha sistema de som, mas pelo menos Herodes já é mais evangélico nesse sentido, porque ele inclui coisa que nem tinha nos tempos anteriores, porque só os homens entravam com a maior idade religiosa, as mulheres ficavam de fora, o sacerdote, o ofício, e no Santo dos Santos era o sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur. Ou seja, é esse modelo desse muro, né? Aqui o gentio não pode entrar, aqui a mulher não pode participar do culto, aqui as mulheres ficam caladas, aqui as mulheres não falam. E aí, na experiência utópica
Porque a utopia, esse sonho possível, vai de encontro aos modelos estabelecidos. E dar lugar para a mulher falar, meu irmão, é um risco. Entendeu? Deixar a mulher falar é um risco, né? Um risco bom, entendeu? Porque elas começam a falar assim, rapaz, essa mulher fala melhor do que eu, né? Ela tem uns insights que eu não tenho, então esse é o risco. Deixa eu só passar aqui para a nossa psicóloga e depois para o nosso querido Pode Vitor. falar até hoje. Você fala, pode falar. Aí que as mulheres têm que falar mesmo. Olha, hoje eu estava lendo um texto aqui, esse texto aqui nosso, né, que vocês estão trabalhando hoje de manhã, o capítulo 3, né, colheita dos horrores. E a palavra realmente que surgiu, depois que eu terminei de ler, disse utopia. Sim. Aí o irmão, achei tão interessante que foi o que eu imaginei em casa, depois que eu terminei. Sim. Aí, assim, Lélia. é utopia por quê? Porque, assim, na minha prática como psicóloga, eu nunca vou esquecer de uma frase, antes de me formar, que meu professor me disse, né? Que todo paciente que chega para a gente, quando não tem resultado, quando acontece assim um entrave, né, ali, é exatamente porque se a gente fizer um exame de consciência, a gente não acolheu de verdade aquele caso que chegou, né? Então, exatamente. Aí, sempre que eu estou na clínica, estou atendendo, né, uma pessoa, sempre eu tenho que ter espaço no meu coração para acolher essa pessoa de fato. É como se aquilo ali, eu não posso fazer uma escuta, eu digo muito isso para as minhas colegas ou para alguém. Gente, eu não posso fazer uma escuta e não dar conta disso, porque foi o que eu aprendi na faculdade. Então, assim, quando eu digo que o Evangelho, ele trouxe muito bem, o irmão Urbano, ele falou, Ribeiro, desculpe, ele falou muito bem, porque, assim, é utopia por quê? Porque quando a gente olha tudo que Jesus fez, o tempo todo ele estava quebrando os paradigmas, né? Foi tão difícil para aquelas pessoas entender exatamente aquilo que o Senhor estava trazendo, que era algo novo. Sim. Ele não estava falando de algo terreno, mas de algo futuro, né? Mas que começava aqui. Então, assim, eu penso assim que a igreja é utopia quando eu vivo isso e não sofro com o outro, e não me implico com a dor do outro. Para mim, é utopia quando isso impactou minha vida e eu fico com isso para mim. Não é? Mas quando eu divido, quando eu reparto, quando eu olho para o outro e vejo que aquela necessidade do outro é tão grande para ele, mas tão pequena para mim, se eu puder suprir de alguma forma. Então, assim, eu penso que quando Jesus quebrou o paradigma, foi exatamente isso. Ele atravessou um limite de que você tem que sair de você. Você tem que encontrar espaço. Eu não sei se foi isso que você disse também quando eu cheguei aqui. Mas o que surgiu no meu coração foi isso. Eu tenho que encontrar o tempo todo espaço para o outro, para a dor do outro, para aquilo que o outro está trazendo. Não é só, é uma utopia exatamente quando eu não faço isso. Mas quando isso, que é ainda futuro, impactou minha vida, me transformou, e eu vou levar isso para o outro, talvez não falando de Jeremias, como o Joás falou, mas na prática de algo que aquela pessoa precisa, né? Tornar algo, a vida dela, a carga dela mais leve no dia a dia. Eu acho que isso é o mais emocionante, porque lá na faculdade, quando eu fui fazer o curso de psicologia, eu já tinha feito o curso de teologia. Então era uma provocação na sala quando eu estava, porque meu professor, o tempo todo, Menezes, que é um cara aí, bambambam, psicanalista, ele ficava assim, eu quero que Nádia vá, porque Nádia vai matar os teóricos, porque eu fazia ponte mesmo, eu falava da Bíblia e fazia ponte, porque eu achava que sempre tem espaço para a palavra de Deus, sempre tem espaço para que você possa levar esse amor, mas esse amor não é só, é utopia quando eu só falo, só idealizo, mas quando eu torno isso prático, isso é o amor que Jesus ensinou. Porque Jesus foi sentar com aquele cara que era cobrador de imposto, e aquele cara foi impactado por Jesus, pelo que Jesus estava falando. Então Jesus chegou ali, e toda a família aceitou. Então houve uma transformação mesmo naquela vida. Porque
Se a gente ficar olhando assim, não vou levar, mas assim, o que é que eu, Timbu, eu posso dar para o outro? Na minha prática, todos os dias, a gente está no Setembro Amarelo e eu estou com alguns pacientes suicidas, então é o dia todo, não é no celular. Então você tem que estar o tempo todo ali, de alguma forma, dar um retorno para eles. E Freud vai dizer que a escuta do alienado é como uma coxa de retalhos, você vai fazendo. Você não tem muito o que intervir ou mudar em uma estrutura, mas você pode, ali naquele sofrimento, fazer daquela pessoa aquele sofrimento mais ameno. Aí é possível? É possível. Porque o primeiro desafio na minha vida na faculdade foi atender um psicótico. E a gente via isso na teoria, mas ali na prática é totalmente diferente. Desarruma você, desconcerta a sua vida. Então eu tinha que dar conta daquilo. E essa paciente ficou, eu me formei com o caso dela. 2 anos na clínica comigo, ela não morreu, porque ela chegou, tinha tomado